Boa noite. Meu nome é Júlia Graziela Gomes, sou acadêmica do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí e vou apresentar para vocês o artigo Sobrevivência de Azospirillum brasilense floculadas células em alginato e efeito da inoculação, crescimento e rendimento de milho em condições de déficit hídrico. Este artigo será apresentado na disciplina de Microbiologia Agrícola, ministrada pelo professor Milton Luiz de Paz Lima. Estresse nas lavouras muitas vezes causam deficiência hídrica e provocam grandes impactos no crescimento e desenvolvimento de plantas. Esses impactos eles podem levar o crescimento e a produtividade em culturas, fazendo com que ocorram perdas econômicas mais fatal em todo o mundo. Esta é uma foto da bactéria Azospirillum brasilense. Esta foto nos mostra raiz de milho não inoculada à esquerda e inoculada com Azospirillum brasilense à direita. Podemos notar a diferença das raízes. O objetivo deste artigo foi avaliar a sobrevivência de Azospirillum brasilense floculada, células em alginato e efeitos da sua inoculação no crescimento e rendimento de milho em condições de déficit hídrico. Também avaliar a eficiência de adesão da bactéria e colonização no milho e sua influência sobre a porcentagem de germinação e índice de vigor. As bactérias de Azospirillum brasilense elas foram adquiridas no Instituto de Tecnologia Microbiana na Índia. As condições de cultura e crescimento elas foram colhidas durante uma colheita de células padrão a partir de uma cultura de fase log, obtida por centrifugação durante 10 minutos a 30 graus Celsius. As células que foram colhidas foram lavadas em soluções de tampão de fosfato. A preparação do alginato para inoculação. Foram feitos 100 ml de suspensão de bactérias obtidas após cultura em caldo de nutrientes. Foi misturado sob condições assépticas com alginato de sódio 2%. Em condições de baixa centrifugação a 30 graus Celsius durante 1 hora. As suspensões bacterianas foram então colocadas em frascos esterilizados em infusão de solução salina. A contagem bacteriana foram feitas após dissolvidas amostras em 10 ml de tampão fosfato de potássio em tubo de ensaio. A preparação e desinfecção do solo foi feita primeiramente trazendo o pH do solo para neutro. Em seguida, misturou qualquer dos padrões de fase log das células cultivadas ou floculadas de Azospirillum. A população de sobrevivência foi estimada pela contagem em placas e pelo método de NMP, cada mês até um período de 12 meses após a inoculação. A influência da bactéria na porcentagem de germinação, sobrevivência e vigor de plantas. Determinação da população na superfície das sementes. Microesferas de Azospirillum foram misturadas manualmente com superfície esterilizada, sementes de milho na proporção de 100 gramas por quilo de semente, sob estritas condições estéreis. 10 ml de papa de arroz esterilizado foi aplicado às sementes de agir com um agente colante. As sementes então foram secas sob o fluxo de ar laminar durante 2 horas antes da sementeira. A porcentagem de germinação foi calculada 5 a 7 dias após a semeadura, utilizando o método toalha de papel. A adesão foi centrifugada durante 10 minutos, lavado 2 vezes em água deionizada e ressuspenso em tampão de fosfato de potássio e ajustado para 108 FC por ml. 20 ml de bactérias em suspensão foram colocados em placas de Petri. Essas suspensões foram decantadas após 24 horas de incubação estática.
em 30 graus Celsius. As raízes foram removidas asepticamente após 12 e 24 horas. Um tratamento para extinguir o divórcio foi feito para distinguir entre o absorvido bactérias e as bactérias ancoradas. Após resultados concluídos, as raízes e os grânulos foram removidos e o número de bactérias foi redeterminado. O teste de campo ele foi feito em 3 locais independentes na Índia em 2007. Eles estavam sob sistema de plantio direto e da safra anterior foi grama preta. O delineamento usado foi em blocos casualizados. Essa tabela apresenta as características do solo, onde foi implantado o projeto. Nesta, podemos ver que os parâmetros analisados eles foram de natureza física e química. Entre os parâmetros analisados, temos silt argila, matéria orgânica, drenagem, capacidade de campo e condutividade elétrica. Neste gráfico, podemos ver a sobrevivência do Azospirillum em solos desinfestados. Podemos notar que tanto o alginado floculado quanto o solo desinfestado e floculado é superior aos demais testes comparados. Podemos notar que ao longo dos meses, as unidades formadoras de colônias estão declinando, tornando menores, e podemos ver que a que apresenta floculação ao longo desses 12 meses declinam em menor proporção. Essa figura mostra a sobrevivência do Azospirillum floculado e o solo desinfestado em relação à atividade de água. Podemos notar que este gráfico segue o mesmo modelo do anterior, mostrando que na atividade de água, o Azospirillum floculado apresenta menor diminuição em relação aos outros testes. O solo desinfestado e floculado também apresenta decréscimo menor que o solo padrão que foi apenas desinfestado. Neste gráfico, foi avaliado o comportamento da formação de unidades formadoras de colônia em células normais e células floculadas com Azospirillum na superfície do milho. No gráfico A, foi avaliado o comportamento na espermosfere e o gráfico B, avaliação na espermoplane, que são superfícies do milho. Nos dois, podemos ver a formação de colônias em relação aos dias, que no caso foi de 3, 5 e 7 dias. Foi maior com células floculadas com Azospirillum. Podemos notar que neste gráfico, novamente, as células floculadas Azospirillum apresentam maior valor, se destaca mais sobre a porcentagem de germinação e também sobre o vigor de germinação. O tratamento controle foi o que apresentou os menores valores. Este teste foi calculado após 7 dias após semeadura. Foi feito 6 repetições. Podemos ver também que as células que apresentam as células padrão foi a intermediária. Na tabela 2, apresenta-se os resultados da avaliação de Azospirillum, células floculadas e sua adesão na superfície de raiz e superfície de poliestireno hidrofóbicos. Notamos a partir da marcação em vermelho que nos 2 tratamentos os maiores valores foram encontrados, nos mostrando cada vez mais a eficiência deste tratamento com Azospirillum células floculadas. Podemos ver que os valores de células floculadas são significativos para os 2 tratamentos. O efeito vai nos mostrar o efeito de diferentes condições de déficit hídrico na rizosfera e no rizoplano, onde foi inoculado
diferentes sistemas de inoculantes. Após isso, calculou-se os valores do total de bactérias cultiváveis e do total de bactérias fixadoras de nitrogênio na rizosfera do milho. Pode-se notar que em todos os níveis de deficiência de água, as células floculadas apresentaram melhor desempenho, mostrando sua significância diante da pesquisa. A tabela 4 nos apresenta o efeito do azospirillum sobre a altura da planta, produção de matéria seca, produção de grãos, absorção de nitrogênio pelo milho sobre diversas condições de déficit hídrico. Como na tabela anterior, se utilizou também diferentes sistemas, e o que se notou é que, novamente, o azospirillum células floculadas se sobressaíram dos demais tratamentos feitos, demonstrando sua significância e os seus efeitos positivos sobre o milho em diferentes níveis de deficiência hídrica e em diferentes fatores dessa cultura. Concluímos assim que nesse presente estudo, os estudos in vitro e os resultados de campo, eles são bastante animadores e demonstram a eficiência de oginato de células floculadas aprisionadas como o melhor sistema de entrega de inoculante. A aplicação dessa célula floculada seria uma abordagem promissora para o milho e outras culturas que são cultivadas sob condições de déficit hídrico nas regiões áridas e semiáridas. Essas são as literaturas citadas pelos autores do artigo. Grata pela atenção de todos.